Hoje eu vou falar sobre o grafeno para vocês, mas antes eu só queria contar uma historinha que acontecia com o rei Napoleão III da França. Não é aquele Napoleão que você conhece, aquele famosão lá das histórias. O Napoleão III é o sobrinho daquele Napoleão famosão. Então conta a história que quando ele recebia convidados lá no palácio dele, o Palácio de Élysée, ele dava para os convidados deles menos importantes talheres de ouro e para os convidados mais importantes ele dava talheres de alumínio. E ele fazia isso porque naquela época o alumínio era muito mais caro e muito mais nobre do que o ouro. Aí você deve estar se perguntando assim, deve estar até concluindo na sua cabeça, o ouro ele é caro porque ele é raro, você precisa cavar debaixo da terra, é difícil de encontrar, às vezes você até invade outro país para conseguir ouro. Então é por isso que ele é caro. O alumínio é raro na natureza também. Então, surpreendentemente, o alumínio é um dos materiais mais abundantes na crosta terrestre. Então, se você pegar o que compõe a crosta terrestre, que é essa parte da Terra que a gente tem acesso, o alumínio é aproximadamente 8% dessa crosta terrestre. Então, por que ele era tão caro? Essa pergunta você pode estar se fazendo. O que acontece é que, apesar de o alumínio ser abundante, ele não está disponível na forma assim solta, alumínio, metal, que você consegue fazer as aplicações. Foi preciso desenvolver um processo. Os cientistas da época, o que eles fizeram? Eles criaram um processo de separação do minério, do alumínio, do minério mais abundante ali que a gente tem, que é a bauxita. Então, só quando foi desenvolvida essa tecnologia de extração do alumínio da bauxita, o alumínio ele pôde aí ser de fato utilizado. Então, não é porque um elemento químico é abundante na Terra que a gente consegue utilizar. A gente precisa colocar tecnologias em cima disso para a gente conseguir extrair o máximo possível das aplicações que a gente acaba utilizando algum dia. Por exemplo, hoje você pega alumínio, ele está nos carros aí, ele está no portão da sua casa. Até quando você faz um sanduíche, você pega, enrola ele de alumínio e aí depois que você come, você pega o alumínio e joga fora, né? E você imaginar que antigamente ele era mais caro do que o ouro. Mas por que eu estou falando dessa história do alumínio, sendo que o assunto de hoje é grafeno? Porque isso é a história do desenvolvimento de materiais da humanidade. Para você ter uma ideia como os materiais são importantes, a gente inclusive classifica algumas eras pelo material que foi utilizado naquela época, que foi mais popular pelos seres humanos naquela época. A gente tem a idade da pedra, a idade do bronze, a idade do ferro e assim por diante. Então os materiais, a raça humana dominando materiais é uma coisa muito importante. É uma das coisas que faz a nossa tecnologia evoluir, que a nossa civilização evolui tecnologicamente. Para as aplicações que a gente tem atualmente de tecnologia, o material mais importante é o silício. Então, se você quiser dar o nome de uma era atual baseada nos materiais, igual a gente fazia antigamente, você pode até falar que a gente está na era do silício. Essa é a minha opinião, tá? Não é consenso dos historiadores. Mas então, agora a gente chegou provavelmente no início da era do grafeno, porque tem essa possibilidade do grafeno seguir essa mesma rotina igual aconteceu no alumínio. A gente está bem no começo ainda, então o grafeno a gente só imagina algumas aplicações, a gente não consegue produzir ele em grande quantidade, mas a ideia é mais ou menos a mesma do que aconteceu com o alumínio. O grafeno ele vai acabar se desenvolvendo e vai acabar sendo utilizado aí no seu dia a dia igual alumínio, igual ferro, igual os equipamentos de silício, que provavelmente o grafeno vai ocupar esse espaço também. Tá, mas afinal de contas, o que é o grafeno então? Falei bastante do grafeno, de um pouco de história de materiais, mas o que é o grafeno em si? Então vamos voltar lá para o básico. Todos os objetos que a gente tem, tudo que a gente tem é feito de átomos. Átomos é aquilo que você tem na tabela periódica lá, lembra a tabela periódica? Eu vou colocar aqui para vocês verem, mas tudo que a gente tem no nosso planeta, ele é composto de átomos, é uma combinação de átomos. Por exemplo, o sal de cozinha é o cloreto de sódio, é um átomo de cloro com um átomo de sódio, combinados e aí formam o sal de cozinha. O grafeno, ele é feito de um tipo de átomo só, o carbono, que é esse elemento aí que eu estou colocando na tela para vocês. Então quer dizer que é só eu juntar um pouquinho de carbono que eu vou ter o grafeno. Então é um pouco mais complexo que isso, porque mesmo a maneira que você arranja esses átomos juntos, você tem materiais diferentes. Então, por exemplo, o grafite, que é o que você tem no lápis, ele também é só carbono, mas ele está arranjado de uma forma específica. Já o diamante também é só átomos de carbono, mas está organizado de uma forma muito mais compacta, por isso que deixa ele mais rígido, mais duro. O grafeno, ele é só carbono sim, mas ele está organizado de uma forma de favo de mel. Não me chama de favo de mel. Sim, ele forma essas estruturas hexagonais. E além disso, que é talvez a coisa mais especial dele, é que a espessura dele, né, a grossurinha dele é um átomo só.
Então essa é a característica principal do grafeno. Ele é átomos de carbono numa forma de favo, só que ele só tem um átomo de espessura. Para você ter uma ideia quão fino é isso é você pegar uma folha de papel, olhar a espessura dela e dividir por 200 mil. Aí dá aproximadamente aí a espessura do grafeno. Ah, mas se eu pegar um grafeno e colocar em cima do outro, agora eu tenho duas camadas. Aí a rigor já não é mais grafeno, as propriedades vão mudar. E isso faz com que o grafeno seja bem difícil de manipular, porque você só tem uma camada atômica e se você coloca ele em cima de outra coisa, a propriedade já muda. Como ele é muito fino, é difícil de você mexer nele assim com ferramentas especiais, claro, mas você tenta mexer nele, a chance de você danificar também é muito alta. Você não consegue ver, não tem como você pegar grafeno na mão e ficar olhando assim. Então, por ele ser muito fino, é difícil de você manipular. Mas então, se ele é difícil aí de trabalhar com ele, por que a gente se interessa tanto pelo grafeno? Por que tem cientistas do mundo inteiro, como se fosse uma corrida mesmo, uma nova corrida do ouro, para tentar desenvolver tecnologias baseadas no grafeno? Primeiro porque ele é feito de um elemento químico extremamente abundante, que é o carbono, que tem em mim, tem em você, tem em todo lugar, principalmente nas matérias orgânicas você tem carbono aí. Nossa vida é baseada no carbono. Então o carbono aí é praticamente de graça. Porque imagina, se o grafeno fosse de ouro, não faria muito sentido eu tentar desenvolver uma tecnologia porque ia estar limitado na disponibilidade do ouro no planeta Terra. Já o grafeno é carbono, então tá livre aí para você utilizar como você quiser, só precisa desenvolver a tecnologia. Lembra que eu falei que os dispositivos eletrônicos eles são feitos na base de silício? O silício é um exemplo desse tipo de material, porque ele é muito barato. O silício, ele é areia da praia, é dióxido de silício, é silício com oxigênio. Então lá na praia você vai ter um monte de silício extremamente abundante. Então o material, além de ele ter propriedades interessantes, ele tem que ser barato. Não adianta a gente querer inventar e fazer aplicações novas de um material muito mais caro. Não adianta, não tem como distribuir isso para a população inteira. Já o grafeno, ele é muito barato. Quer dizer, barato a composição dele, né? Porque a gente precisa desenvolver a tecnologia para a produção do grafeno. Tá, mas o que faz aí então? Vamos supor que a gente conseguiu desenvolver essa tecnologia de produção do grafeno de maneira sustentável, barata. O que a gente vai fazer? Ó, tem algumas propriedades, são diversas propriedades. Eu só vou falar algumas aí que talvez você entenda um pouco mais fácil. Se a gente juntar grafeno em camadas, não encostadas, né, um pouco distantes, fazer, por exemplo, uma placa, se a gente comparar essa placa de grafeno com uma placa de aço da mesma espessura, então o que eu fiz? Eu fiz duas placas quadradas, vamos supor, uma de grafeno e outra de aço. Na mesma espessura, a placa de grafeno vai ser aproximadamente 100 vezes mais resistente que a placa de aço. Então, o material é extremamente resistente. Você pode utilizar ele aí na construção civil, na produção de colete à prova de bala, para colocar nos carros, nos aviões. Ele é muito leve e muito resistente. Então, você pode aí desenvolver aplicações na parte estrutural muito importantes, aí, muito revolucionárias. Além disso, ele conduz eletricidade muito bem. É um material que a gente conhece que melhor conduz eletricidade. Então, você pode fazer conexões dentro de chip, você pode ligar dispositivos. Ligar, que eu digo, é fazer como se fosse um fiozinho ligando um dispositivo no outro. E aí você tem essas aplicações na parte de eletrônica também. A condução de calor dele também é muito grande, ela é 50 vezes maior do que o ferro. Então, se você utiliza o grafeno de maneira eficiente, você poderia fazer resfriadores muito melhores também. Na parte mais tecnológica, na parte de dispositivos eletrônicos também, que você tem no seu celular, no seu computador, o grafeno também tem propriedades que podem ajudar a melhorar e construir novos dispositivos eletrônicos. Então aí, já citei 4 aplicações, mas se você olhar a lista, são infinitas aplicações. Basicamente, você escolhe um material e você fala que o grafeno é melhor que ele. É isso. Todo mundo acha que o grafeno vai revolucionar e vai ter aplicações aí que todo mundo vai utilizar e vai estar na sua casa algum dia. Dessas aplicações, quantas delas já estão no mercado? Que eu conheço, eu não conheço nenhuma aplicação efetiva do grafeno ainda. Mas tem essa previsão de que o grafeno vai ser muito importante. E aí que vem a motivação da corrida, porque a gente sabe que quem dominar essa tecnologia primeiro sai na frente, já vai ganhar alguns bilhões, talvez trilhões de dólares a mais. Então tá meio que uma corrida mesmo entre os países, entre os cientistas, para ver quem vai dominar o grafeno primeiro. Pode ser que lá no final descubram que o grafeno não era tudo isso, que tem uma pegadinha aí no meio do caminho que vai fazer com que ele não seja assim tão útil. Pode acontecer. Na ciência de materiais, isso é
relativamente comum. Tem vários materiais que eram promessas, tipo nanotubo de carbono, e hoje praticamente você nem ouve mais falar dele, porque ou surgiu alguma coisa melhor, ou os desafios tecnológicos a gente não conseguiu vencer. Mas tudo indica que o grafeno, de fato, a gente vai conseguir romper essa barreira tecnológica e ele vai estar na sua casa aí nos próximos 5, 10 anos. Então é isso, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre grafeno, e se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aí pra gente, compartilhe com seus amigos e até o próximo.